E na nossa videoaula de hoje, vamos continuar nossas aulas sobre o sistema sensorial, falando sobre a audição. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Mas antes de iniciarmos, lembre-se de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, além de nos seguir no Instagram e Facebook, ok? Então vamos lá. As orelhas ou ouvidos são os nossos fonorreceptores. Cada orelha humana é dividida em três partes. Nós temos a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. A orelha externa compreende o pavilhão auditivo e o conduto auditivo externo, também chamado de meato acústico externo. O pavilhão auditivo é uma projeção da pele em forma de concha, sustentada por tecido cartilaginoso. Sua função é captar as ondas sonoras que penetram no conduto auditivo externo, um canal dotado de pelos e glândulas secretoras de cerúmen, ou cera. O cerúmen, juntamente com os pelos existentes na entrada do conduto auditivo, exerce uma função protetora, uma vez que dificulta a penetração de micro-organismos e de objetos estranhos no interior da orelha. O conduto auditivo termina numa membrana vibrátil, a membrana do tímpano, que é a estrutura responsável pela transformação das ondas sonoras em vibrações mecânicas. A membrana do tímpano separa a orelha externa da orelha média. A orelha média, também chamada de caixa do tímpano, é uma cavidade do osso temporal, cheia de ar, onde se localizam três pequenos ossos, ou ossículos, denominados martelo, bigorna e estribo, que transmitem as vibrações mecânicas geradas na membrana timpânica até a orelha interna. A orelha média comunica-se com a faringe através da tuba auditiva, ou trompa de Eustáquio. Essa comunicação permite manter a pressão do ar em equilíbrio nos dois lados da membrana timpânica. Assim, quando há obstrução da tuba auditiva ou quando o indivíduo muda sensivelmente de altitude, o ar exerce uma força desigual sobre as duas faces da membrana timpânica, promovendo sua distensão e causando uma sensação desagradável. A orelha interna, ou labirinto, é uma estrutura complexa, formada por uma série de sacos membranosos cheios de líquido, a endolinfa. Divide-se basicamente em duas porções, a cóclea, também chamada de caracol, e o vestíbulo. A cóclea, ou caracol, é a parte da orelha interna relacionada com o sentido da audição. Tem a forma de um conduto espiralado, dentro da qual circula um líquido, a endolinfa. No seu interior, além da endolinfa, há o órgão de corte, que é um órgão espiral, responsável pela percepção sonora. E agora eu quero te fazer duas perguntinhas. Você sabia que nossos ouvidos não conseguem captar todos os sons? E que quem ouve os sons não é o ouvido? Se você ficou curioso sobre essas questões, fica comigo até o final deste vídeo e vou te explicar o porquê e como tudo isso acontece, ok? Mas, caso você tenha alguma dúvida sobre este conteúdo, é só deixar aí nos comentários que estarei respondendo todos vocês, ok? Então vamos lá. Agora vamos falar sobre o mecanismo da audição, que vai ocorrer da seguinte forma. As ondas sonoras são captadas pelo pavilhão auditivo e, através do conduto auditivo externo, chegam à membrana do tímpano. A incidência das ondas sonoras nessa membrana a faz vibrar.
Como essa membrana está em contato com o martelo, as vibrações são transmitidas à rede de ossículos da orelha média, na seguinte sequência: martelo, bigorna e estribo. As vibrações desses ossículos chegam à membrana da janela oval, que é semelhante ao tímpano e separa a orelha média da orelha interna, ligando-se ao estribo. As vibrações da membrana da janela oval são, então, transmitidas à cóclea da orelha interna. As vibrações da cóclea agitam o líquido coclear, fazendo vibrar a membrana tectórica do órgão de corte. As vibrações da membrana tectórica estimulam células sensoriais que se encontram logo abaixo, sensibilizando-as e gerando impulsos nervosos, que, através do nervo coclear, são levados ao centro da audição no cérebro, onde são interpretados e transformados em sensações auditivas. Além da audição, a orelha interna também atua na percepção dos movimentos que o corpo executa, bem como do equilíbrio corporal em relação ao centro de gravidade. A parte da orelha interna relacionada com essas funções é o vestíbulo. O vestíbulo é formado pelas seguintes estruturas. Nós vamos ter o sáculo, o utrículo e os canais semicirculares. O sáculo e o utrículo são duas vesículas cheias de endolinfa, em cujas paredes internas existem células sensoriais ciliadas. Os canais semicirculares são 3 tubos curvos, também cheios de endolinfa, que apresentam na base uma dilatação, chamada ampola, onde há um aglomerado de células sensoriais ciliadas, sobre as quais existe uma camada gelatinosa, contendo pequenos cristais de carbono de cálcio, denominados otólitos ou estatocônios. As células sensoriais existentes no interior da orelha interna fazem conexão com o nervo vestibular, que se dirige para o cerebelo. Quando o indivíduo movimenta a cabeça, a endolinfa se agita, fazendo com que os otólitos se choquem com o revestimento do vestíbulo, sensibilizando as células sensoriais aí existentes. Os impulsos gerados por essas células são então levados através do nervo vestibular para os centros nervosos situados no cerebelo, o qual, ao recebê-los e interpretá-los, identifica a posição em que o indivíduo se encontra em relação ao centro de gravidade. Com essas informações, o cerebelo controla o nosso equilíbrio corporal. Em algumas situações, como na labirintite, que é uma inflamação da orelha interna, os estímulos não são percebidos e transmitidos ao cerebelo, e assim a pessoa perde a noção do equilíbrio corporal. Conforme vimos, o nosso aparelho auditivo tem função estatoacústica, ou seja, manutenção do equilíbrio corporal e da audição. Agora, como prometi, vou responder as 2 questões que deixei anteriormente e que te deixaram curioso, ok? Bem, a primeira pergunta foi: você sabia que os ouvidos não conseguem captar todos os sons? Bem, isso acontece porque nosso sistema auditivo só consegue ouvir as frequências mais baixas, como 20 Hz até 20.000 Hz, ou seja, de um pernilongo aí zunindo no seu ouvido à noite a um avião a jato. Mas quando o som excede essa frequência, ultrapassando os limites da orelha, ele é compreendido apenas como um zumbido ou um estouro em nossos ouvidos. E a segunda pergunta foi: você sabia que quem ouve os sons não é o ouvido? Bem, muita gente não sabe dessa informação. Porém, o ouvido apenas se encarrega de captar os sons,
enviando-os depois para o nosso cérebro, que é o responsável por interpretar e entender o que cada som significa. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desta videoaula e não se esqueçam de assinar nossa lista de presença com aquele like, ok? E vamos ficar por aqui deixando um spoiler da nossa próxima aula, onde vamos falar sobre mais um dos 5 sentidos, que será o olfato. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!